Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Seja Líder. E aqui vocês já sabem, sempre terão boas conversas sobre autoconhecimento, liderança e empreendedorismo. E hoje eu tenho um convidado aqui, ele vai se apresentar, ele vai falar quem é ele, o que ele faz e como ele vai contribuir com a minha comunidade, que tem um episódio subindo a cada domingo, e esse eu tenho certeza que será mais um super episódio que vocês vão compartilhar, vocês vão aprender, vocês vão ouvir enquanto vocês estiverem no treino, que eu sei que vocês estão aí ouvindo, maratonando o podcast do Seja Líder. Seja bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado, Gabi. Feliz e honrado aí com o convite de estar aqui com também. você. Espero Obrigada. Contribuir aí com a audiência, o pessoal que está nos ouvindo. Quem é você? Guilherme Volk, nascido em Balneário Camboriú. Ave rara, pessoal. Nascido aqui, figurinha holográfica. Você não acha em qualquer lugar alguém que é natural daqui, né? Não mesmo. Nascido em Balneário Camboriú, 34 anos. Olha pra mim, parece que sou mais velho, estrada de chão, sabe como é que é, né? Rodou com pneu murcho. Mas vamos lá, eu sou corretor de imóveis, especializado em imóveis de luxo, aqui em Balneário Camboriú e Praia Brava. Fui gestor de uma grande imobiliária, diretor comercial e sócio de uma grande imobiliária durante 10 anos. E hoje me desconecto dessa empresa para abrir um novo escritório, uma imobiliária boutique, focada no atendimento de clientes de alto padrão e luxo aqui na nossa região. Além disso, né, além de estar há 11 anos aí no mercado imobiliário, eu também trabalhando com a venda de imóveis, né, principalmente residenciais, eu também trabalho com educação. Então, há 5 anos trabalho com educação no mercado imobiliário, fui eleito o segundo maior educador do mercado imobiliário do Brasil, eleito entre os 50 maiores influenciadores através de um dos canais, o outro me colocou entre as 100 pessoas mais influentes do mercado imobiliário do Brasil, e trabalho transformando aí corretores de imóveis, empresários, gestores, né, donos de imobiliária, trabalhando também com incorporadoras, construtoras, né, fazendo programas de treinamento, eventos presenciais, imersões, mentorias, grupo de mastermind, através de diversos programas eu busco elevar o nível do mercado imobiliário aí, transformando os profissionais que atuam nele. Muito bom. Conforme você foi se descrevendo aí, falando o que você faz, eu comecei a pensar como as coisas são incríveis, porque assim que eu cheguei aqui na Brava, eu me conectei com o Maninho, que é meu personal, e ele foi me indicando pessoas, assim. Eu falei, eu quero trazer algumas pessoas pro podcast, porque eu não tenho ainda uma rede de relacionamentos aqui, eu tô construindo, eu tô chegando agora, mas eu não conhecia ninguém. E aí ele me falou de você, assim, logo na chegada, eu falei assim, tá, vou me conectar com ele, vou fazer um convite para ele vir pro podcast. E aí ele só falou assim, confia, chama ele, não precisa nem tomar um café antes, porque com certeza ele vai agregar muito com o teu conteúdo. E aí você foi falando agora, porque pessoal, a gente tá se conhecendo agora, tá? A gente não Primeira conversa aqui, primeiro papo. Você foi falando e eu falei assim, nossa, que interessante, porque eu falo muito de merecimento, eu falo muito sobre frequência, sobre você estar no lugar certo, com as pessoas certas, e eu já vou começar te fazendo uma pergunta. E aí você fala, agora eu tô indo, tô trazendo meu negócio mais para uma imobiliária boutique, provavelmente você atende um público bem selecionado. Sim. Existe uma mudança de mentalidade para você atender esse público, para você acessar esse público e para você chegar nesse nível de negócio, ou qualquer pessoa pode? O que você acredita? Vamos lá. Existe sim uma necessidade de mudança de mentalidade, mas eu penso que qualquer pessoa que decide se dedicar a fazer, pode. Então, é para qualquer pessoa? Talvez, mas não em qualquer momento, né? Quando a gente decide... Eu vou contar um pouquinho do início dessa trajetória. Eu entro no mercado imobiliário e eu demoro 3 meses para fechar minha primeira venda. E eu vendi Minha Casa Minha Vida, em parceria. Né? Ou seja, em parceria com outro corretor. Aquela comissãozinha de uma venda de um imóvel de baixo valor que eu dividi com a imobiliária, dividi com o corretor. Sim. Demorei 3 meses para fechar aquela venda e eu pensei, será que o mercado imobiliário é isso? Sim. E 1 mês depois eu fechei a venda do primeiro imóvel de alto padrão. E foi naquele momento que eu tomei a decisão de trabalhar com a venda de imóveis de alto padrão. Que interessante. Porque eu me identifiquei com o perfil de cliente, eu me identifiquei com o perfil de produto, eu gostei de apresentar aquele perfil de imóvel. E aí muitos podem dizer assim, Guilherme, você gostou de vender imóvel de alto padrão porque você ganha bem, porque é bem pago por isso. Não, com certeza eu sou bem pago por isso. Mas talvez se eu olhasse só para o dinheiro e olhasse para o mercado imobiliário, eu decidisse construir, eu decidisse trabalhar com venda de fazenda,
venda de permuta de áreas com construtores. Eu tinha um sócio que fazia isso porque não era algo que eu gostava de fazer. Eu realmente me identificava com a venda de imóveis residenciais de alto padrão, aquela história de vender a expectativa, um sonho, um desejo de um cliente. Depois fui me desenvolvendo para atender investidores também do mercado imobiliário e aprender as técnicas para que você possa vender, desenvolver teses de investimento, algo mais complexo, mas ainda dentro desse perfil de produto. Então, acho que existe algo em nós que ressoa, né, que ressona, que se conecta com aquilo que talvez esteja na nossa essência. A partir daí se torna mais fácil a gente se desenvolver para alcançar aquilo que a gente quer alcançar, aquilo que a gente tem como objetivo, aquilo que a gente tem como propósito, missão de vida, enfim. Então, se torna muito mais fácil, né, a gente se desenvolver quando, de alguma forma, a gente está conectado com aquilo que já faz parte da gente. Então, você me pergunta, Guilherme, é para qualquer um? Não sei, talvez para qualquer um que realmente se conecte com isso, Muito que bom. veja que faz sentido, que se identifique com esse perfil de público, Muito de bom. produto, enfim. Eu acredito que isso vale para tudo quando a gente fala de carreira, porque eu sinto que hoje as pessoas, principalmente a geração millennials, que é a geração aí, nossa geração, dos 24 aos 38 anos, ela está naturalizando muito a transição de carreira, porque ela busca algo que se conecte aos valores dela, ao propósito e principalmente que ela se sinta bem fazendo aquilo. E eu vejo que hoje tem muitas pessoas também que permanecem muito tempo em funções ou dentro de empresas e culturas que não se identificam muitas vezes pelo medo. O medo de tomar uma decisão, o medo de fazer uma escolha e se arrepender, ou o medo do que vão falar, né? Ah, e se não der certo? Ou dependem muitas vezes da validação da família, já que meu público aqui são mulheres, do marido, enfim. Inclusive, ontem me veio essa pergunta num direct meu de uma seguidora. Ela falou assim, eu gostaria muito de sair de onde eu estou hoje, mas eu não tenho coragem, eu tenho medo do que vão dizer se a minha escolha der errado. E aí, combina muito com isso. Eu acredito que tanto você quanto eu, de certa forma, a gente foi privilegiado, porque no início da nossa trajetória profissional, a gente já encontrou algo que eu digo assim, é o meu flow. Eu sempre gostei de fazer muito o que eu faço. Só que, claro, no início eu desenvolvia todas as pessoas de uma empresa. Desde o colaborador que está chegando, o primeiro emprego, o gerente, o dono da empresa. Hoje não, hoje eu já sei com quem que eu quero trabalhar. Que é com um CEO, é o dono, é um gerente estratégico, é um líder estratégico. E essa transição você também foi fazendo. Claro. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, entregando panfletos nas ruas de Balneário Camboriú. Eu era... Tudo tem um começo. Tudo tem um começo. Eu lutava artes marciais, fui faixa preta segundo dan de taekwondo, fui campeão brasileiro, fui vice-campeão sul-americano, representei o Brasil nos Estados Unidos, fiquei em segundo lugar no Mundial. Não entrei para as Olimpíadas porque a minha confederação não era olímpica, então... Mas eu fiz um bom trabalho aí como... Tu é competitivo? Muito. Acho que acho que os líderes, eles têm isso no seu DNA, né? E aí, minha primeira profissão era entregar panfleto nas ruas de Balneário, buscando alunos para a academia que eu dava aula. Eu ganhava R$200 por mês e mais uma comissão sobre novos alunos. Então, essa foi a minha primeira profissão. Sempre trabalhou com vendas? Sempre trabalhei. Olha só que interessante, eu sempre trabalhei com vendas e educação. Vendas e educação. Eu trabalhei com artes marciais. O que eu fazia? Eu dava aulas de artes marciais, além de lutar, e eu vendia os planos da academia. Eu atendia os clientes, fechava contrato. Com 17 anos, eu me mudo para Blumenau para dar aula de artes marciais lá. Sigo com a mesma rotina de entregar panfleto, captar novos clientes, né, alunos, fechar contratos. Com 19 anos, eu tive uma lesão no ombro que me impediu de lutar, e com isso eu fico sem saber o que fazer. Eu acabo entrando numa agência de modelos. Mas não para trabalhar como modelo, eu comecei a trabalhar como panfleteiro na agência de modelos, né? Interessante. Sempre que eu falo, agência de modelos, agora a vida ficou boa. Não, eu era panfleteiro, peraí, eu ia nas escolas. Deixa eu explicar. Eu entregava panfleto, eu captava pessoas para participar de uma seleção. Nossa. Com o tempo, comecei a coordenar um time de 2 pessoas, depois de 5, depois de 10 pessoas. Comecei a fazer as vendas desses modelos para agências de São Paulo, Rio de Janeiro. Eu fechava ônibus, levava modelos para São Paulo. Às vezes, crianças de 12 anos de idade, eu levava sozinho para São Paulo, junto com um grupo de pessoas. E fiz isso em todo o estado de Santa Catarina. Então, com o tempo, eu comecei a palestrar nesses eventos. Então, eu estava trabalhando já com educação, de alguma forma, e vendas, porque eu vendia desde o serviço da agência aos modelos para as agências de fora. Tive modelos trabalhando
na América Central, na América do Norte, na Europa, Ásia. Pegamos campanhas grandes como Prada, Louis Vuitton, Gucci. Desfiles Querendo ou não, você importantes. já estava com o luxo Tava já, o luxo no teu estava ali, o luxo estava ali, radar, tava ali, já ele estava tava no com radar, você. tava. E aí, com 22 anos de idade, eu faço um evento para 1.200 pessoas em Balneário Camboriú, onde eu fecho todos os 1.200 contratos, organizo a logística de todos os ônibus e todas Com as cidades de Santa 22 Catarina, anos. com 22 anos. Faço esse evento em Balneário Camboriú, é onde eu compro o meu primeiro carro zero, né? Não vim de família rica, obviamente, pela trajetória já se entende que eu tive que fazer a minha própria história. Com 22 anos eu faço esse grande evento e foi onde eu tive a oportunidade de comprar meu primeiro carro e com 23 anos eu tive um burnout. Depois de trabalhar de domingo a domingo durante 4, 5 anos consecutivos, sem família, sem relacionamento, sem tempo para mim, sem me cuidar de forma alguma. Eu fui internado com uma suspeita de pneumotórax, de tanto que doía meu pulmão. Quando eu fui descobrir, era a vértebra que estava deslocada, a musculatura que estava enrijecida. Nossa! Então, depois de vários sintomas psicossomáticos, eu digo assim, não, chega, não dá para mim. E volto para casa. E aí é interessante, eu volto a morar na casa dos meus pais, né? Algo que depois de você conquistar aí o mundo, você volta para casa dos pais, eu com 23 anos, e me pergunto o que eu vou fazer da vida. Fico desempregado durante o período até entrar no mercado imobiliário. Eu lembro de uma conversa que eu tive com um rapaz que era dono de uma das maiores consultoras de Balneário Camboriú. Meus pais nunca tiveram dinheiro, mas sempre foram bem relacionados. Ele me pergunta, Guilherme, o que tu vai fazer da vida? Eu falei, não sei. No que tu é bom? Eu falei, cara, eu vendo até areia na praia. Ele falou, então vira corretor de imóveis. E aí eu entro no mercado imobiliário. Então, esse é um resumo aí da minha história, dessa trajetória Baita história, baita história. de trabalho aí, né? Você acredita que habilidades de vendas e liderança, porque assim, você é o líder, aquele que já nasce líder, eu falo. Tem o líder que pode ser desenvolvido no meio do caminho, aquele que quer ser líder, que quer se tornar e busca treinamento, desenvolvimento, mentorias. Você é o líder, nasceu líder, né? Você acredita que habilidades de vendas em um líder diferencia ele? Com certeza. Porque o que a gente vai encontrar de habilidade em um bom vendedor? Gestão emocional e habilidades de relação interpessoal. Muito bom. Quais são as habilidades de um bom líder? Gestão emocional e a capacidade de uma interação interpessoal. Então, essas são as principais habilidades que eu enxergo num bom líder, né? Então, um bom vendedor, ele pode se tornar, assim, um bom líder. Não necessariamente um bom vendedor, ele será um bom líder. Sim. Mas são habilidades muito, muito semelhantes, muito próximas, né? Vou te fazer uma pergunta que é um dilema para toda a empresa. E, inclusive, eu também já vivi isso dentro da minha equipe. Promover o melhor vendedor para líder. Funciona? Não. Por que não funciona? Porque, às vezes, você vai tirar aquele profissional do seu lugar de potência, que é ser um excelente vendedor. Às vezes ele prospecta muito bem, atende muito bem, conduz muito bem uma negociação, um fechamento, mas não necessariamente ele tem uma boa habilidade de liderança, de fato, né? E a liderança, ela vem muito da empatia, em você conseguir enxergar na tua equipe potencial e desenvolver esse potencial. A liderança está muito associada à capacidade de educação da tua equipe. Então, não necessariamente um bom vendedor se tornará um bom líder na empresa. E às vezes vem até o alinhamento de expectativa, né? Porque a partir do momento que você muda a sua função, você muda a sua prática diária, você está, às vezes, boicotando as habilidades que são nativas daquele profissional, por exemplo, da área de vendas. Sim. Então, apesar de, se a gente olhar exclusivamente para as habilidades elas serem semelhantes, como eu comentei, inteligência emocional e essa habilidade de relação interpessoal, não necessariamente um bom vendedor se torna um bom líder. Eu vou te falar um pouco da minha visão em relação a essa promoção do melhor vendedor para líder, e é o que normalmente as empresas acabam fazendo. Eu falo que a principal transição que vai acontecer nessa promoção é que antes aquele vendedor ele era muito bom para ele mesmo. Ele sabia performar muito bem com ele mesmo. Quando ele é promovido para líder, tem uma grande mudança ali de rotinas e comportamentos em que ele precisa se tornar bom para os outros. Então, o tempo que antes ele usava para ser muito bom no que ele fazia, para bater as metas e para atingir resultados excelentes dentro da empresa, agora ele vai ter que usar para desenvolver o time, para transformar as pessoas em excelentes. E é aqui que eu acredito que acontece esse conflito, quando a gente promove um excelente vendedor para líder. Pode funcionar? Pode, desde que ele entenda que quando ele foi promovido para líder, ele não será mais o melhor vendedor. Porque a energia
as estratégias, o tempo que ele vai utilizar vai ser para transformar o time dele em muito bom. E quando é uma pessoa que está sob liderança dele, ou duas, tudo bem, tu até consegue ainda continuar performando muito bem como vendedor. Mas e quando você tem um time de 10, de 15 pessoas? Fica impossível. Porque senão você não vai conseguir dar conta das pessoas, você não vai conseguir acompanhar elas, desenvolver elas e treinar. E eu falo que essa é a parte mais delicada. E principalmente quando a gente vai promover o melhor colaborador para líder, a gente sempre tem que fazer o seguinte alinhamento de expectativas. É daqui para frente. A gente vai promover, a gente vai te treinar, a gente vai te preparar, mas se não der certo enquanto líder, é para fora, é para frente. Porque muitas empresas acabam fazendo o quê? A gente promoveu o nosso melhor colaborador, ele não está dando certo como líder, vamos voltar ele para a função anterior. Não vai funcionar. É daqui para frente, daqui para fora. Você assim concorda? como existe um outro dilema, né? Que muitos empresários eles se veem quando eles têm uma equipe de vendas, onde ele tem que tomar uma decisão entre culturas e performance. Não necessariamente o melhor vendedor, que é o vendedor que mais vende, é o mais alinhado com a cultura da empresa. E não necessariamente aqueles que são mais alinhados, de fato, performam. E aí a gente precisa tomar uma decisão como líder de um time de vendas. Eu vou focar em quem? Eu vou focar em quem vende muito, gera muita receita e vou deixar de lado aquele que não gera receita, ainda que seja alinhado à cultura da empresa? Ou eu vou focar naqueles que estão associados à cultura da empresa, mas não geram performance, porque eu posso ajudá-lo a gerar performance, só que eu sei que eu posso perder o meu melhor vendedor, porque entende que várias vezes nós como líderes teremos que arbitrar, tomar decisões. Qual vai ser a decisão que a gente vai tomar numa situação como, peraí, houve um atrito, houve uma situação entre os dois vendedores, porque vendedor, gente, é treta. Vendedor é treta. Mas o cliente do fulano, mas aquele cliente eu conheço, aquele cliente eu captei, aquilo ali foi uma prospecção minha, e começa a discutir, e aí de um lado você tem quem vende, do outro lado você tem quem está alinhado com a cultura da empresa, e você tem que tomar uma decisão. E vou te fazer essa pergunta. E aí? Que decisão você toma hoje? Quem que tem uma prioridade para você quando você olha para time? Aquele que está alinhado com a tua cultura? Ou aquele que está alinhado com o resultado? Esse dilema ele nunca tem uma resposta fácil, mas se eu for te dar de bate-pronto, eu vou dizer que eu vou focar na cultura. Na cultura? Sim. Por quê? Porque a empresa ela se autorregula. O meio, o ambiente, ele se autorregula. Então, se eu tiro alguém que performa muito alto, eu tendo a ter uma melhor performance daqueles que antes não performavam. Porque se a minha cultura ela é uma cultura de alta performance, eu consigo elevar a régua do time quando eu não tenho um ser que, de alguma forma, ele não se conecta com a frequência dos demais que estão ali presentes. E, às vezes, ele pode ser um problema dentro da empresa. Então, já aconteceu de eu, por exemplo, num time de 50 pessoas, eu ter uma pessoa que é responsável por 10% do faturamento da empresa e eu cortar essa pessoa porque ela não está alinhada à cultura da empresa. Então, é uma decisão extremamente difícil. Você questiona, poxa, peraí, alguém que bota tanto dinheiro dentro da empresa, será que eu vou tirar? Eu disse, mas ela me gera tanto problema aqui dentro que talvez muita gente não está performando e eu posso perder pessoas que são propagadoras da cultura da empresa aqui dentro porque elas não estão tendo atrito com alguém que performa bem. E é incrível. Todas as vezes que eu tomei essa decisão, e nenhuma vez eu vi o faturamento da empresa cair. Sim. Compartilhamos do mesmo pensamento. Eu, por muitos anos, trabalhei dentro de empresas. E eu sempre observava os times. E toda empresa tem aquele colaborador que se destaca. Vamos falar de vendas, né? Porque aí vendas a gente já vai olhar para esse colaborador de uma maneira mais competitiva. E como ele está trazendo resultado para a empresa, ele se torna importante ou a gente não pode demiti-lo. E sempre tinha aquele excelente vendedor com excelentes resultados que ele era péssimo de relacionamento. Em que ele não fazia o que precisava ser feito em relação a processos, rotinas, ele não tinha bom tato com os colegas, ele causava algumas intrigas. E aí, toda vez que a gente tentava trazer algo para elevar a performance ou para melhorar a produtividade, o nome dessa pessoa sempre era citado. Mas por que ele não faz? Por que ele não age como a gente deveria agir? E aí, a gente sempre chegava no mesmo ponto em comum. Precisa demitir. Porque realmente ele não está dentro da cultura, do que a gente espera dele. E como eu atuei muito tempo em empresas familiares, essa pessoa ela tinha um forte relacionamento com o dono da empresa.
E eu sempre falo que tem pessoas que trabalham para a equipe e tem pessoas que trabalham para o dono da empresa. E normalmente essa pessoa trabalhava para o dono da empresa. Ela era diferente na frente do dono. Ficava muito mais difícil tomar essa decisão de demitir. Mas quando demitia, eu sentia o mesmo resultado que você sente. A empresa não deixava de faturar, pelo contrário, elevava a performance da equipe, porque aí todos engajavam pelo mesmo propósito e não tinha alguém ditando as regras de uma maneira contrária. A cultura da empresa é formada pelas atitudes que você tolera. Eu vi essa semana isso. Ricardo Basaglia fala muito isso. Ah, eu adoro o Ricardo. Fiz um treinamento com ele, inclusive. Eu também fiz. É mesmo? Tu fez G4? Fiz o Gestão de Pessoas. Eu também. É incrível. E ele fala muito isso, né, que ele comenta, inclusive, a pior atitude que você tolera, né? E de fato, toda vez que a gente permite que um colaborador ele tome determinada atitude ou que ele não cumpra determinado processo, a gente está mandando uma mensagem para o restante da empresa de que aquilo ali é tolerável. E aos poucos aquilo ali se torna a cultura da empresa. Então, o que você, na visão de longo prazo, o que sustenta o resultado da empresa é a cultura. E não um colaborador que eventualmente pode sair, buscar outra empresa, outro negócio. Então, a gente preservar a cultura, é papel do líder preservar, ser guardião da cultura da empresa. Sim. Né? E só dessa forma eu enxergo que a gente tem resultado sustentável a longo prazo. Tem um gráfico em vetor que eu acabei desenvolvendo pensando nessas diferentes perfis que a gente vai encontrar no nosso time, né? Que a gente tem ali aquela pessoa que não tem nem cultura e nem performance, que é aquela pessoa que você tem que mandar embora. Tem aquela pessoa que ela tem um alto nível de cultura, mas não tem performance, e é aquela pessoa que você treina, que você desenvolve um PDI, que você busca desenvolver esses feed forward, né? O que você vai jogar para frente para essa pessoa, para ela desenvolver, estabelecer metas, checkpoints dessas metas, acompanhamento no curto, médio e longo prazo, para que essa pessoa possa vir a performar. Afinal de contas, você quer dar uma chance para esse profissional que ele está alinhado com a cultura da empresa. É aquele amigão, aquele cara que é amigão de todo mundo, que está bem com todo mundo, que defende a cultura, mas que não gera resultado. Então, esse cara tem que trazer para perto. Tem aquele cara que ele é o estrelão, né? Que ele gera resultado, gera venda, mas ele não está associado à cultura. Essa pessoa ela precisa de feedback. E esse feedback, muitas vezes, o dono, o gestor, o líder, ele tem medo de trazer isso com receio daquilo que pode impactar esses feedbacks. Mas a partir do momento que o líder sabe fazer esse trabalho de uma forma, de fato, eficiente, né? De saber conversar com esse liderado, trazer aquilo que está gerando impacto, né? O impacto está gerando as atitudes talvez desse liderado, enfim, ainda que ele gere resultado, mas o quanto isso impacta até mesmo o restante do time, né? Sim. Então, e se acaso você não percebe evolução, e para as duas situações eu vou estabelecer o quê? Prazo. Pro colaborador que ele não tem performance, mas está alinhado com a cultura da empresa, e para o colaborador que ele gera performance, mas ele não está alinhado com a cultura da empresa, então para os dois extremos eu vou estabelecer prazo. Sim. Que prazo que eu dou para alguém que performa e não está alinhado à cultura da empresa, para que ele se alinhe à cultura da empresa, e que prazo eu vou dar para aquele que está alinhado, mas não gera resultado em venda. Porque se eu não estabelecer prazo, eu estou estabelecendo uma cultura também, porque eu não posso ter aquele colaborador que não gera resultado. Boa. Porque eu começo a mandar uma mensagem para o time, olha só, eu estou falando que eu tenho um time de alta performance, mas eu permito que alguém fique 1 ano aqui na empresa sem gerar venda. Não tem como. No mercado imobiliário isso é comum. Às vezes você passar por meses de períodos de 3, 6 meses. Eu já cheguei a ficar 1 ano inteiro sem vender. Então você mantém alguém que fica tanto tempo sem resultado na empresa, se você não tiver o devido acompanhamento, não tomar uma decisão às vezes de cortar aquela pessoa, você não mostra para o time que aqui é uma empresa de alta performance. Então, aquele que tem performance e está alinhado à cultura, ótimo. É aquela pessoa que você vai promover, você vai remunerar, talvez vai se tornar seu sócio no negócio, dependendo do tipo de empresa é possível fazer isso, né? Em diferentes modalidades. Mas é entender que mandar pessoas embora também é uma forma de você preservar a cultura. Excelente. Eu falo que a cultura dita quem entra e por que entra, quem fica e por que fica, e quem sai e por que sai. E aí eu já quero trazer essa reflexão para você que está acompanhando aqui esse conteúdo desse podcast. Por que as pessoas entram na empresa que você trabalha? Por que elas permanecem e por que elas saem? E principalmente, por que elas saem? Eu falo nas minhas imersões e nos meus treinamentos de líderes que tão importante quanto você contratar bem é você demitir bem.
E muito mais importante é demitir bem, é saber encerrar ciclos no momento certo e da forma certa. E eu falo que hoje o pessoal está tão carente de mão de obra, que ele olha lá fora, que não tem gente boa, que não tem gente qualificada, e aquele líder muitas vezes ele está tão operacional, ele está tão operacionalizado que ele não tem tempo para formar e treinar as pessoas, então com certeza vai ser difícil trocar pessoas. Porque quem ele treinou, por mais que aquela pessoa esteja mediana, ela está treinada, ela está fazendo alguma coisa. E eu falo que o líder, quando ele pensa, vou ter que demitir fulano, por mais que ele esteja me entregando aqui médio, é um novo trabalho que eu vou ter, é um novo tempo para contratar alguém, e pode ser que eu falhe de novo e que eu erre de novo. Eu vou falar, essa é a missão do líder. É ele treinar, contratar muito bem, ter padrões altos de exigência logo na contratação, é formar muito bem, com padrões elevados também de performance, que é não tolerar muita coisa, como a gente está falando até agora, tudo que você tolera, você está dizendo que pode ser feito. Estabelecer prazos e não evitar conversas difíceis, eu falo que você sai da relação de comadre com o teu time e você entra num papel de líder, em que você fala o que precisa ser dito, você coloca prazos do que precisa ser resolvido e você não pega as responsabilidades para você. Porque hoje os líderes, eles são campeões em pegar a responsabilidade para eles, porque é mais fácil. É muito mais fácil eu ir e fazer do que eu delegar para você. Guilherme, isso aqui é sua responsabilidade. Isso aqui você precisa fazer. Mas o que acontece muitas vezes quando eu repasso para você? Eu me desconforto com você. Eu desagrado você. E aí muitas vezes eu tenho que encarar uma cara feia, não vou agradar, você não vai gostar daquilo. Então, liderança é um processo que eu falo, é muito preparo também. Porque liderança não é um concurso de popularidade. Boa, gosto disso. É importante Gosto pensar disso. dessa forma. E se você não está disposto a ter conversas difíceis, dificilmente você será um bom líder. Gosto disso. Eu acredito demais nisso. E vou te falar na minha experiência com o meu time, não só como treinadora. Quanto mais conversas difíceis eu estabeleço com a minha equipe, mais maturidade emocional eles têm, mais performance eles têm e uma melhor entrega eles têm. E aí você consegue virar o jogo quando você está estabelecendo conversas difíceis. Porque eu falo que o universo corporativo é terra de adulto, não é terra de criança. Por mais que muitas vezes a gente tem muita criança adormecida ali dentro. Mas quando você desenvolve maturidade emocional no seu time, você vira uma chave bem importante. A sua equipe não trabalha para você, ela trabalha por você. Então, ela fica pensando a todo momento, o que a Gabriela gostaria que eu fizesse ou o que ela precisa que eu faça para que a vida dela fique mais leve e que ela tenha tempo de pensar em estratégia, que ela tenha tempo de ter conversas mais produtivas com a gente em feedback. Então, o time ele pega uma responsabilidade diferente, porque no momento da conversa eu estou falando o que precisa ser dito. E também, eu ouço o que o outro quer falar. Eu vou te fazer uma pergunta. Você tem o hábito de solicitar feedback da sua equipe? E isso é fácil ou é difícil? É difícil, né? É difícil. É sempre desafiador, né? Porque o líder nem sempre ele se coloca nesse papel. Mas é necessário. É necessário que o líder ele receba feedback dos seus liderados em diferentes etapas do processo que aquele liderado se encontra. Ou seja, é o liderado que está começando agora, que ele precisa te dar um feedback sobre o que ele está vivendo, o que ele está sentindo, como é que está sendo a adaptação dele na empresa. Ele precisa lhe dar o feedback quando ele é um profissional mais maduro dentro da empresa, que já conhece você, já conhece o seu time de alguma forma, já conhece a cultura da empresa e às vezes vai perceber os altos e baixos que nós temos como líder também, porque afinal de contas nós somos seres humanos, a gente vai passar por momentos melhores e piores na nossa vida e isso vai afetar muitas vezes a nossa atuação na liderança. E o profissional que está em fase de desligamento, o profissional que está numa fase de recuperação dentro da empresa, ou o profissional que ele já foi desligado ou está sendo desligado naquele momento. O processo de offboarding é muito importante. E a gente precisa receber o feedback desses profissionais nessas diferentes etapas. E vai ver que cada um vai trazer um olhar diferente. Total. Você aprende muito com o liderado que está sendo demitido, assim como você vai aprender muito com o liderado que está entrando com uma nova perspectiva. Uma perspectiva que às vezes está associada a expectativa que ele tinha antes de trabalhar com você. Pelo fato que eu tenho hoje uma exposição nas redes sociais e palestras e tudo mais, quem vem trabalhar comigo vem com uma grande expectativa. E
tem um lado bom e tem um lado ruim, Tem né? um lado bom e um lado ruim, porque aí eles falam assim, será que o que ele ensina, ele aplica? Isso, e aí tem o outro lado, assim, ver que no dia a dia não é tão fácil, né? Lidar com tudo que a gente vai entregar e da mesma forma exigir, é nosso papel, né? Eu vou trazer duas situações. Uma das perguntas que eu considero muito poderosas para o líder aplicar diariamente, não, mas com frequência com a sua equipe, é como eu posso ser um líder melhor? Essa pergunta ela é aberta. Por exemplo, imagina você aqui, você é do meu time. Aí eu falo assim, Guilherme, como eu posso ser uma líder melhor para você? Você entende que eu não estou induzindo você a falar nem negativo, nem positivo, mas que com certeza você vai acionar num primeiro momento aquilo que você já pensa que eu poderia fazer melhor, diferente, e você vai compartilhar comigo. Não é à toa que eu criei uma ferramenta que ela se chama Jogo do Feedback. Nesse Jogo do Feedback eu compartilho mais de 20, 30 perguntas que são as minhas de mentoria de one-on-one para aquele líder aplicar com o colaborador dele antes de uma sessão de one-on-one. E esse jogo não é para o líder avaliar o colaborador, é para ele ser avaliado. Porque o líder, em muitas vezes, ele só vai para uma sessão de feedback para corrigir, para alinhar, para olhar para resultado, para olhar para a performance, e ele esquece dele. E como você falou, nós também somos seres humanos, a gente também vai falhar, a gente também muitas vezes vai, eu falo assim, a gente não vai colocar tanta prioridade na agenda de desenvolvimento das pessoas porque a gente está cheio de coisa para fazer, certo? E aí você como um CEO aí que está à frente de negócios e você é nítido que você tem um perfil que com certeza você está à frente de muita coisa e que você deve assumir muitas responsabilidades estratégicas do teu negócio, como é para você investir tempo, muitas vezes, para olhar para coisas em que eu falo assim, que o líder já está de saco cheio, que são de coisas óbvias. O que você faz para minimizar isso? Por exemplo, assim, você demite com facilidade? Eu demito e eu demito bem. Eu tenho que dizer assim, eu tenho que ser sem falsa modéstia, eu Me demito explica, bem, o que é demitir bem? Eu tenho uma facilidade de expressar aquilo que eu estou pensando, né? Acho que é uma característica que eu desenvolvi ao longo do tempo. Aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou sentindo. Então, de forma intencional, eu tenho a capacidade de chamar meu colaborador, falar aquilo que eu estou enxergando. Então, eu tecnicamente gosto de trazer sempre dados, né, informações. Então, eu tenho as ADIs, que são as análises de desempenho individual, onde eu trato sobre desempenho. Nessa análise de desempenho individual, eu trato aquilo aquilo que os dados me mostram. E fora isso, é aquilo que os dados não me mostram, que são, cara, a interação com os demais colaboradores, com os colegas de trabalho. Eu gosto muito do termômetro da secretária, eu adoro o termômetro da secretária, cara. Já percebeu como a secretária ela é um grande termômetro dos profissionais que atuam na empresa? Porque quem que trata bem a secretária? Quem que trata bem a moça do cafezinho? A pessoa que ela chega a dar atenção para quem está ali entregando o cafezinho, ela tem algo diferente da pessoa que às vezes vai tratar muito bem o dono da empresa, o gerente. E eu sei que as pessoas elas se mascaram às vezes nesse momento, mas que às vezes quando chega na tia do cafezinho ela trata com arrogância. Então para mim sempre foi um bom termo, sempre gostei de tomar um cafezinho com a tia do cafezinho, né, e com a secretária e tudo mais. E aí eu trago esses dois elementos, o elemento técnico e o elemento psicossocial, aquilo que a gente enxerga dentro da empresa e os comportamentos da pessoa. E eu gosto de fazer perguntas durante essa conversa, né? Quando eu vou preparar a pessoa para desligar ela. E eu vou dizer como é que eu faço isso. Eu chego para a pessoa e pergunto, por exemplo, Gabriela, de 0 a 10, como é que você analisa o teu desempenho nos últimos X tempo? De 0 a 10, como é que você avalia o teu desempenho com o resto do grupo? Aí a pessoa, às vezes, ela chega e ela tá super mal, eu sei que ela tá mal, ela diz assim, 9. Como 9? Eu só não vendi, sabe? Mas o resto tudo eu fiz, eu trabalhei, eu atendi, eu prospectei, eu só não vendi. E tem gente que fala, não, é nota 3. Tudo bem, seja um aspecto social dentro da empresa, de alinhamento, ou seja um aspecto técnico, eu pergunto, e o que você acredita que você poderia fazer de diferente para você atingir determinado resultado? E a pessoa me traz, eu acho que eu poderia fazer isso, acho que eu poderia fazer aquilo. Vem aquele momento de proatividade, né? Não fez nada o ano inteiro e agora nasceu a proativa. Nossa, eu acho que eu posso fazer isso e fazer aquilo, tudo bem. Quanto tempo que você precisa para colocar essas ações em ação, né? em prática, para você ver o resultado disso no teu resultado de vendas ou no relacionamento com o time? No alinhamento da cultura da empresa, enfim.
E aí a pessoa, geralmente, ela não me estabelece um prazo. Ninguém vai te dizer um prazo. Ei, fica tranquilo, Gabi, em 10 dias eu vou botar em prática e vai dar resultado. Não, ninguém fala nada. Só que aí o que eu faço? Eu coloco um prazo. Olha só, Gabi, a gente pode colocar um prazo de 30 dias, 40 dias, para você colocar isso aí em prática e a gente avaliar esse resultado. Aí a pessoa, ela não vai dizer não. E aí eu posso até colocar o seguinte, o que eu posso fazer como líder para te ajudar a atingir esse resultado? Acho que você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então tá bom. Gabi, eu já dou a data, no dia 10 de novembro de 2024, no caso, a gente vai se encontrar, a gente vai conversar sobre essas ações que você colocou em prática e a gente vai reavaliar a nossa relação. Cara, quando eu falo reavaliar a nossa relação, já está escrito. O que acontece na prática? Eu vou dizer assim, todas as vezes, é 100% das vezes. Das duas, uma. Ou durante esse período, essa pessoa tem um impacto no comportamento ou no resultado. Ótimo. Ela vai ter, assim, em 15 dias ela já vai mostrar resultado. Ou uma semana antes daquele prazo, ela pede para sair. Muito bom. A gente está muito alinhado nisso, porque eu sempre falo, eu sou ótima em demitir. Eu não tenho problema nenhum em demitir. E, inclusive, eu já alinho isso quando eu estou fazendo entrevista com pessoas que vêm para o meu time. Eu aviso, eu não tenho problema nenhum em demitir, porque eu tenho certeza absoluta que eu sempre te darei o que você precisa em feedback para você se desenvolver, para você performar. Inclusive, eu tenho um olhar muito mais comportamental daquela pessoa, não só técnico, que eu ajudo ela a se transformar enquanto ser humano. Então, eu falo assim, aqui dentro não tem desculpa para não performar. E eu tô sempre pensando em como inovar no meu negócio, em como trazer produto novo. Eu sou esse estilo de líder. Eu nunca vou estar parada no tempo. Eu vou estar sempre me desconfortando. E aí, eu gosto muito de avaliar o seguinte comportamento para tomar a decisão para demitir alguém. Se ela é conformada. E eu explico. Eu chamo a pessoa para um feedback. Eu passo o que eu acredito que ela precisa desenvolver, que ela não está performando, que ela não está entregando. E qual que é a mentalidade da pessoa conformada e da inconformada? A pessoa inconformada, ela recebe aquele feedback, ela se desconforta com aquilo. Muitas vezes ela tem um senso autocrítico muito grande em que ela se questiona, eu não precisaria estar ouvindo isso hoje. Como que eu falhei nisso? Ela vai para casa, ela toma um banho demorado, ela dorme mal, mas no dia seguinte ela chega diferente na empresa. Eu falo que ela pega aquele ódio, sabe? Não, eu não aceito mais isso, eu não vou mais receber esse feedback. Ela se sente envergonhada num feedback, por que ela não viu e por que ela não fez. Agora os conformados. Os conformados, na hora do feedback, quando a gente repassa o que eles não estão entregando, eles falam, não, realmente, eu não estou entregando, eu não estou conseguindo, eu vou fazer diferente, eu me comprometo a fazer diferente, eu sinto que eu tenho essa falha. Essa pessoa, ela vai para casa, o banho dela é o mesmo, tá? Ela janta a mesma coisa e ela dorme super bem. No dia seguinte, ela chega na empresa como? Igual. Se a pessoa, ela não tem esse senso de desconforto quando ela é cobrada por algo que, na maioria das vezes, ela deveria ter visto. Porque uma pessoa autorresponsável dentro da empresa, que performa muito bem, ela sabe onde ela falha. E ela sabe quando ela está improdutiva e quando ela não está entregando. Numa conversa de feedback, conforme você perguntou assim, de 0 a 10, como estão as suas entregas? Eu vou te dizer que quem diz que é 9, que não está bem, é aquela pessoa que não está entregando nada e não está nem aí. Porque a pessoa que ela entrega resultado, ela é tão autocrítica que pode ser que ela esteja 8, mas ela vai te dizer, Guilherme, eu tô 5. Eu tô 5 porque eu tenho certeza que eu poderia estar fazendo mais, eu poderia estar fazendo além. Porque ela se cobra muito. Ela enxerga o seu próprio potencial. Exato. E eu vou te falar, você observa comportamento de corredor, isso é muito importante. Meu time hoje é home office, então eu não consigo observar muito isso. Eu observo a mentalidade dessa pessoa em relação a ela mesma. Porque eu sempre aviso, eu não sou o estilo de líder que vou te ficar falando como você deve fazer. Eu vou falar o que eu espero de você, qual é a meta e o resultado que eu tenho certeza que você consegue chegar lá. Como? Quando? De que maneira? Isso é seu. Porque eu contrato pessoas inteligentes. Eu sou bem criteriosa na seleção. Eu posso demorar, mas assim, eu contrato pessoas boas. Pessoas boas, elas querem autonomia. Elas querem poder de decisão. E eu falo, o processo é seu. Eu tenho algumas coisas aqui na empresa que são inegociáveis, mas o processo é seu. Como que você vai ser mais produtivo? Me conta, me mostra, faça dessa maneira.
Eu não vou te dizer como eu gostaria que você fizesse, até porque eu sou eu. Então, eu dou essa liberdade para as pessoas. E isso hoje, numa empresa que a gente vê com inúmeros colaboradores, com inúmeros processos, fica difícil fazer. Mas desde que a gente prepare os líderes. Agora eu vou te fazer uma pergunta, mais uma, né? Como você reconhece um novo líder dentro da empresa e que critérios você usa para promover um líder no time? Não contratar de fora, entende? É promover entre os pares ali. Você tem uma equipe de 10 pessoas. Quais critérios você leva em consideração para promover alguém para líder nesse time? A gente teve um processo de expansão da empresa anos atrás, quando eu ainda era sócio, que nós abrimos 2 novas unidades e a gente entendeu que precisaríamos distribuir líderes nessas diferentes unidades e, dependendo do tamanho da unidade, a gente precisaria de mais de um líder dentro daquela unidade, né? Então, tivemos que formar diversos grupos. O que antes era uma hierarquia completamente centralizada, ela se tornou um organograma, né? E então eu tive que, do dia para a noite, basicamente, buscar na nossa equipe 6 novos líderes, né? Eu decidi ser um desses líderes, então eu acabei atuando tanto na parte estratégica quanto tática. Então eu era diretor e gestor de um time específico e tive que buscar essas lideranças dentro do time. E qual foi o critério que eu utilizei? Eu poderia ter utilizado o critério de performance, que foi aquele papo que a gente teve antes. Será que a pessoa que mais vende é a mais preparada para ser líder? Mas eu entendi que não, que talvez eu tivesse problemas com isso. Porque eu pudesse perder um ótimo vendedor e não necessariamente eu ia ter um bom líder. E eu resolvi analisar dentro do time quem são as pessoas que já exerciam um poder de influência sobre o resto do time. Porque quanto maior o seu poder de influência, melhor a sua capacidade de liderança. E foi o que eu fiz. Eu analisei quem dentro do time já exercia um papel de líder, mesmo que não obtivesse ainda um cargo de gerência, como foi o caso que nós tomamos essa decisão. E aí consegui selecionar esses novos líderes. Então foi perceber quem que tinha o papel de liderança já, que já tinha a proatividade de se preocupar com a cultura da empresa, que já era um propagador da empresa dentro do time, que já conhecia a empresa, os processos, que tinha a capacidade de lidar com pessoas, que sabia intervir em situações de desgaste, que quem trabalha com time grande de vendas aqui, quando a gente fala assim, a nossa empresa tinha 75 pessoas, por exemplo, mas 50 era corretor de imóveis, né? 50 era venda, né? Sim. Então a gente tem muito atrito. Então, quem que sabia intervir de uma forma eficiente, né, entre os colaboradores para que reduzisse os ruídos e dessa forma a gente tivesse mais produtividade na empresa. E foram essas pessoas que eu escolhi para que se tornassem líderes. Então é assim que eu vejo que funciona. Se nós pretendemos promover dentro do time, o critério precisa ser quem já possui certa influência, quem que as pessoas já admiram, respeitam. Pode ser pelo resultado de vendas, pode ser, mas pode ser porque aquela pessoa, ela de alguma forma colabora com o time, ela já está atenta ao time, ao que está acontecendo. E dessa forma eu consegui, inclusive, com facilidade, dividir os times, porque o time foi dividido com base naquela perfil de influência que eu percebia do grupo que já existia, né? Eu uso 3 critérios para identificar novos líderes dentro da equipe. O primeiro deles é uma pessoa que lida bem sob pressão. Porque a liderança, a todo momento, ela vai ter pressão de todos os lados. Seja do cliente, seja do time, seja de cima, de todos os lados. Então, tem que ser uma pessoa que lida bem sob pressão, que ela prospera sob pressão. Que é aquela pessoa que diz, vai, manda mais, eu gosto de desafio, eu gosto de meta ousada, eu gosto de adrenalina. O segundo ponto é uma pessoa que lida bem com críticas. Porque um líder, ele, em vários momentos, ele vai ter que lidar com uma opinião contrária da dele. Ou com um pedido solicitado que ele não estava a fim de fazer, mas que ele vai ter que fazer. Ou ele vai ter que se indispor com algumas pessoas. E o terceiro, como você falou, é a influência. É uma pessoa que ela gosta de ensinar as pessoas o que ela sabe, que ela não retém o conhecimento para ela e que ela não tem medo de perder o espaço. É aquela pessoa que é do dia a dia dela, por exemplo, assim, senta aqui do meu lado que eu vou te explicar isso, olha, eu vou te ensinar, isso aqui vai melhorar o teu dia a dia. Ela sempre tem uma palavra positiva também, ela tem algo que eleva as pessoas. Então, essas 3 muito características bom. Aí, observando, eu já digo, aqui vai dar um bom líder. Muito bom, excelente. E quando a gente fala de liderança também, o que você acha que é o maior desafio ao promover um colega para líder
nessa transição? Todo mundo na tua equipe aceitou essa liderança? Foi de boa? Deu tudo certo? Como a escolha partiu de um pressuposto de que aquelas pessoas já exerciam um papel de liderança, é quase que algo natural para as pessoas. Então, o impacto não foi negativo, não teve impacto negativo, não teve ruído. Foi algo que as pessoas, se fossem escolher quem seriam os líderes delas, seriam aquelas pessoas. Tá. Da mesma forma que, devido a ter um time de tubarões, que eu tive a honra de formar de alguma maneira, né? Eu sei que se eu trouxesse alguém de fora, eu teria atrito. Eu não tinha dúvida que se eu trouxesse alguém de fora e dissesse assim, olha, esse aqui a partir de agora é teu líder, ia dar briga. Então, o processo de ascensão daqueles que já exerciam um papel de liderança tornou mais fácil o impacto de eu transformar um colega em um líder. Gosto muito de falar das vantagens de ser líder, porque a maioria das pessoas acha que ser líder só tem desvantagens. O que você acredita que são vantagens quando uma pessoa assume um papel de liderança dentro da empresa? E de que maneira ela pode influenciar e inspirar as pessoas a desejar o cargo de liderança? O líder, ele é o guardião da cultura da empresa, ele é o principal fomentador do ambiente que vai se estabelecer no negócio. Então, nós como líderes, nós temos a capacidade de exercer uma influência sobre o ambiente. E eu acho que isso é um grande poder. É um poder de você ter a autonomia de criar um ambiente ideal para a transformação de pessoas. Isso gera não só receita para o teu negócio, se a empresa é sua, ou para você como o líder de um time que vai performar, isso vai lhe trazer receita, mas gera um poder de transformação na vida das pessoas. Cara, você transformar ambientes, eu acho isso incrível, né? Uhum. E com o tempo você começa a ver a vida das pessoas ser transformadas através do papel de liderança que você exerce e começa a trazer de volta aquela energia de honra, de respeito, de admiração, e que eu não vejo em outro lugar que eu queira estar, né? Porque eu acho incrível você ver a transformação das pessoas que estão ali do teu lado, crescendo junto contigo, aprendendo junto contigo e, querendo ou não, se você fizer só para você, você vai ter resultado, você vai prosperar, sem sombra de dúvida, se você for bom naquilo que você faz. Mas quando você faz para os outros, eu acredito que a gente torna escalável a prosperidade e a abundância, inclusive na nossa vida. Muito bom. Eu falo que os líderes, eles estão esquecendo um pouco dessa parte de inspirar que ser líder é bom, porque a gente vê cada vez mais dentro da empresa, quando a gente divulga uma vaga de liderança, quem quer se candidatar para o cargo, muita gente pensa assim, vou ficar aqui no meu lugar, que tá bem bom, 18 horas eu tô indo embora. E eu falo que um dos grandes, talvez, vantagens das empresas ao promover líderes é preparar essas pessoas antes dessa promoção acontecer. E, inclusive, eu tenho a frase no Seja Líder, que é primeiro seja líder e depois conquiste o cargo. Que é você começar a atuar verdadeiramente como você fosse um líder, para quando essa promoção acontecer, ela não é tão drástica, essa transição. E um ponto fundamental para que essa transição de colega para líder aconteça de forma positiva, ser comunicado publicamente, que a partir de agora aquela pessoa é o novo líder da área, porque muitas vezes isso parece óbvio, mas não acontece. Alguém de cima chamar todo o time, apresentar esse novo líder e principalmente falar que todas as decisões e ações e situações agora são reportadas àquela pessoa, que é dar realmente o poder. E o líder aprender que logo que ele se transforma líder, não significa que ele vai pegar um pouco de tarefa de cada membro do time para mostrar trabalho, que muitas vezes é isso que acontece quando alguém está chegando. É pelo contrário, é ele olhar para a atuação dele, ele avaliar o que tem de operacional, que está tomando tempo e que muitas vezes é moroso para ele e delegar para cada membro do time de acordo com a sua competência e habilidade. Mas esse líder só consegue fazer isso quando? Quando ele tem preparação. Porque na maioria das vezes sobem com esse líder numa montanha, colocam paraquedas nas costas e morro abaixo. É necessário que quando você forma um líder dentro da sua empresa, você dê respaldo a ele. Quando a gente trata de empresas de menor porte, onde o colaborador ele já tem acesso ao dono, é natural que quando surge um gerente, por exemplo, e no meio de um atrito ele vai procurar quem? O dono. O dono. Em empresas familiares isso acontece muito, e em pequenos negócios, né? Porque numa grande multinacional, o operador de uma máquina ele não tem acesso ao CEO da empresa. Mas numa loja, por exemplo, de roupas,
colaboradora que faz as vendas, ela tem acesso à dona da empresa. E aí, às vezes, você traz ali uma liderança, nesse caso, se você não dá o devido respaldo a essa liderança, que talvez antes também fosse uma outra vendedora da loja, e você atribui a ela os direitos e obrigações, atribui a ela os papéis, as decisões que ela tem, de alguma forma, a capacidade de tomar, ou seja, até onde ela vai, e deixa isso claro para o time, a tendência natural do time é que, se antes não existia liderado, quando ela precisar de ajuda, ela vai recorrer à dona da empresa novamente. Então, esse respaldo ele se faz necessário. E aí, nesse momento, é necessário que, nesse caso do dono da empresa, ele abra mão do seu poder de liderança. Porque olha que paradoxo, para que eu possa formar uma liderança, eu tenho que abrir mão do meu poder de liderança. Nossa. Porque se eu, como dono da empresa, eu quero tomar todas as decisões e eu contrato um gerente para ele me apoiar, me dar suporte, mas eu não dou a ele respaldo, eu vou continuar tendo que tomar todas as decisões, eu não vou ver performance nesse gerente e provavelmente o time vai sentir lá na frente. Muito né? bom. Porque toda vez que eu tiver dor, cara, eu vou falar Muito direto bom. com o dono da empresa que Muito ela bom. resolve o problema. E aí o dono da empresa ele tem que abrir mão. Ele diz, bom. não, essa decisão não é comigo, fala com ela ali, ó. Ela que eu Muito contratei bom. para resolver isso aqui. Guilherme, liderança é solidão? Putz, cara, que pergunta difícil. Empreender Porque é solidão? diversas vezes eu me senti solitário como líder, diversas vezes, porque nós precisamos gerir as nossas emoções, a gente precisa gerir aquilo que a gente vai comunicar para o time, a gente não pode o tempo inteiro expor o que a gente está sentindo nos bastidores, porque aquilo pode impactar, às vezes, até no estado emocional dos nossos colaboradores. Então, a gente precisa medir muito as nossas palavras. E isso faz com que o nosso caminho, muitas vezes, seja solitário. Agora, da mesma forma, eu vejo que a oportunidade que nós temos como líderes, sabendo que nós temos uma restrição até onde nós podemos aprofundar o nosso relacionamento com os nossos colaboradores, porque o teu colaborador, por mais que ele seja querido, ele não é teu amigo. O líder que você formou, por mais que você tenha uma relação antiga com ele, ele não é teu amigo. Cada um possui seus próprios interesses dentro daquele negócio e naquele ambiente ele está ali para extrair algum benefício próprio. A relação pode interferir no resultado da empresa. Então, se você se sentir solitário como líder, procure uma mentora, procure uma comunidade, procure um grupo onde você tem a oportunidade de compartilhar suas dores e nesse grupo você tem um ambiente de segurança para você trazer ali os seus desafios e poder aprender com outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo que você. Até porque o teu colaborador não está passando pelo mesmo processo que você, o teu gerente não está passando pelo mesmo processo que você. Então, busque em ambientes externos uma forma de se sentir menos solitário, porque assim como você, existem diversas empresárias e empresários que se sentem solitários nos seus negócios e estão buscando alguém para compartilhar. Inclusive, eu tenho uma aula em que o título dessa aula é Liderança é Solidão. E eu sempre falava nas minhas imersões, líder anda com líder. Muitos líderes se atrapalham na sua gestão e no seu dia a dia porque eles envolvem a amizade, eles misturam essa amizade com o time e eles compartilham as suas dores e os seus desafios com o time. E eu vou te dizer, líder tem que compartilhar dores e desafios com outros líderes. Principalmente alguém que já viveu aquele processo, que já resolveu aquilo e que de alguma maneira vocês vão funcionar como mentores. Ou buscar treinamentos, mentorias, enfim. Eu gosto muito de falar sobre isso porque o líder ele é cobrado a todo momento por dar feedback, por acompanhar, por motivar, por engajar, por estimular. Mas quem que faz isso pelo líder? Quem que bate na porta do líder e pergunta, e aí, você está precisando de ajuda? Você quer que eu faça algo por você? Eu estou sentado aqui na sua frente para relembrar o quanto você é bom, o quanto você é importante, o quanto você me ajudou a ser uma pessoa melhor. Dificilmente as pessoas fazem isso. Por isso que eu falo, você que é líder, acostume-se com essa solidão, porque se você esperar a todo momento reconhecimento e bajulação, você começa se envolvendo muito num estilo de amizade com a sua equipe e você se atrapalha. Por quê? Se eu for almoçar junto com o meu colaborador, em alguns momentos ali eu vou sentir se eu estou sendo importante ou não, ele vai me elogiar, ele vai me reconhecer, mas será que é esse elogio e esse reconhecimento que como líder você tem que ter? Eu sempre falo, os meus momentos como líder, as minhas lágrimas como líder, os meus choros como líder são minhas,
e que eu compartilho com outros líderes? Nós somos inevitavelmente influenciados pelo ambiente que a gente vive, que a gente se expõe, que a gente anda. E quando o ambiente que nós vivemos, ele se trata exclusivamente da nossa empresa, onde as pessoas com quem eu convivo eu troco informações e experiências, são os meus colaboradores, lembrem-se que a experiência, a bagagem de cada um é diferente, a tomada de decisão de cada um é diferente. Então, se você for se aconselhar com o seu colaborador, pense que ele está na posição onde ele está por conta das decisões que ele tomou na vida dele. E dificilmente você vai ter um resultado diferente do dele se você utilizar ele como uma referência para a tua vida. Então, a gente é influenciado pelo nosso ambiente. Aí é nosso papel escolher ambientes de prosperidade, de abundância, ambientes melhores, para que a gente possa, inclusive, crescer no nosso negócio. Muito bom. Estamos indo para a reta final, passou rápido, né? Nossa, passou rápido, né? Nossa, acho que a gente pode até fazer uma imersão juntos de liderança. A gente combina muito na mentalidade, porque como a gente está se conhecendo hoje, eu ia fazendo as perguntas, falei, o que será que ele vai responder? O que vai será aparecer que ele vai ali, responder né? algo diferente do que eu ensino? Nossa, tá tudo... Sempre corre esse risco, né? Tá tudo dentro. Alinhado. Quando a gente fala de equipes e lideranças, e agradar, e desagradar, e feedback difícil, feedback ruim, como que você lida com gestão de conflitos no time? Acho que o papel do líder, novamente, inteligência emocional, saber lidar com pessoas, saber se comunicar. Então, acho que em primeiro lugar a gente tem que saber gerir, e é um papel, é algo importante, né? Quando eu falo de inteligência emocional, acho que a gente tem que caracterizar isso, a gente tem que trazer um pouquinho o que é inteligência emocional, o que é gestão emocional. Gestão emocional é a minha capacidade de identificar, reconhecer e tratar as minhas emoções e saber conduzir a emoção das outras pessoas. Então, traz aqui uma responsabilidade tanto sobre aquilo que eu sinto quanto aquilo que a outra pessoa sente. É um pouco de empatia, né? E quando se fala de empatia, é importante saber que empatia não é me colocar no lugar do outro e pensar que no lugar do outro eu faria algo diferente. Empatia é me colocar no lugar do outro e saber que no lugar do outro eu faria exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque no lugar do outro, com as experiências que aquela pessoa tem, com os traumas que ela viveu, com aquilo que ela carrega da vida dela, a bagagem de vida que ela traz, o mapa dela, eu tomaria exatamente as mesmas decisões. Né? E inteligência emocional não é sobre controlar emoções. A gente não é capaz de controlar as nossas emoções. A gente é capaz de controlar as nossas atitudes diante de cada emoção. Então, só para a gente concluir, gestão emocional é a minha capacidade de gerir as minhas emoções para eu ser capaz de tomar melhores decisões independente daquilo que eu estou sentindo. Muito bom. E saber fazer tanto para mim quanto, através de empatia, eu conseguir auxiliar o outro. E é papel do líder, ele gerir as emoções tanto dele quanto do seu time. E em gestões de conflito, bom, quando a gente fala de conflito, a gente sabe que as emoções estão à flor da pele. Que geralmente atitudes são tomadas de maneira errada, pessoas que não sabem gerir as suas emoções acabam entrando em conflito, porque só existe conflito quando as pessoas não sabem gerir as suas emoções. E aí é papel do gestor, do líder nesse caso, saber gerir as emoções dessas pessoas que estão em conflito. Então é saber ouvir, fazer perguntas para compreender cada cenário, não tomar dores por uma das partes antes de ouvir qualquer parte, mesmo depois de ouvir, se você tomar dores, tomar partido, você de alguma forma está transmitindo uma mensagem ao time, né? É buscar arbitrar determinada situação baseado sempre na cultura da empresa e não na relação que você tem com cada colaborador, e tomar atitudes quando algo dentro desse conflito, ele fere os princípios da empresa. Então, se um dos colaboradores feriu com o princípio da empresa, essa pessoa talvez não deva fazer parte do teu time. E aí você vai ter que estar ali pronto para talvez mandar alguém embora. Mas a gente sempre deve ouvir as duas partes, entender o cenário, trazer de alguma forma a harmonia dentro do time, até porque a partir do momento que, se aquele conflito não é algo que interfere diretamente o princípio da empresa, é um conflito de um desajuste de alinhamento entre dois colaboradores, ou seja, você não vai mandar ninguém embora, você precisa que a harmonia do time seja retomada. Porque senão a frequência, a energia dentro daquela empresa, aquele ambiente, ele não vai ser um ambiente próspero. Né? Existe uma escala, chamada escala de Hawkins, que ela determina em hertz o nível vibracional de cada emoção. E aí a gente tem lá na base dessa escala sentimentos de medo, apatia, culpa, sofrimento, angústia, né, de uma vibração baixa. E nós temos lá em cima dessa escala iluminação, amor, alegria e tudo mais.
Então, se o teu time está vibrando em energia baixa, eu acredito que dificilmente a tua empresa vai prosperar. E aí é nosso papel elevar essa vibração do time. Para isso, eu tenho que estar disposto a ouvir, compreender os cenários, conversar, alinhar expectativas e conseguir conduzir essas pessoas para que elas se tornem melhores ali dentro, elevem a sua energia, a sua vibração, Sim. porque isso vai impactar o resultado do restante do time também. Nossa, muito bom você ter trazido esse conceito, até porque no meu treinamento de liderança, eu acredito que 70% do que eu desenvolvo aquele líder é na parte emocional. Principalmente inteligência emocional, gestão de conflitos, conversas difíceis, a energia, a frequência, como você está falando. Ter esse conhecimento vai fazer toda a diferença na gestão da equipe. E a maioria dos líderes não está preparado em relação a isso, não sabe sobre isso e não investe em autoconhecimento, terapia. Eu sempre pergunto, você é líder aí, você está fazendo terapia? Quem não levanta a mão e fala assim, me explica como você está dormindo, se você está dormindo. Porque como que você vai lidar com as emoções dos outros se você não consegue nem entender as suas? E eu vou falar como formada em psicologia, como treinadora de autoconhecimento e inteligência emocional, e eu mesma sempre fui especialista nas pessoas, mas eu me tornei especialista em mim mesma quando eu comecei a olhar para mim, através de um profissional também. E quanto mais eu me transformei, mais eu consigo transformar quem está à minha frente. E sobre... Eu tô longe do embasamento técnico que você possui como psicólogo, né? Então, quem sou eu para falar algo aqui? Mas, no final das contas, a gente carrega muitos dos traumas formados aí na nossa primeira infância e acredita-se que também desde a nossa concepção. E isso impacta nos gatilhos que a gente tem e nas formas como a gente vai agir, reagir ao longo de toda a nossa vida. Então, aquela coisa, a pessoa é uma criança. Não, de fato, nós somos crianças. No fundo, nós somos crianças que estamos reagindo, talvez, a eventos, situações Sim. que foram provocados lá na nossa infância, que a partir daquilo ali foi construído o teu sistema de crenças e faz com que você aja daquela maneira que você age. Então, lembre que a gente está lidando com crianças. O mundo corporativo é terra de crianças adormecidas. Isso. E lá dentro da empresa, um aciona o gatilho do outro, os gatilhos emocionais. Eu também invisto bastante tempo explicando que são gatilhos emocionais, porque isso ajuda muito o líder a ter essa empatia e gerenciar conflitos. Então, imagina aquele líder que ele tem uma relação de amizade ou afinidade maior com a Maria e com o João. Como que ele vai resolver esse conflito olhando de uma maneira imparcial? Isso. Por isso que eu falo que o líder, quando ele se torna líder, querendo ou não, ele sobe um degrau aqui para olhar o time de cima. E quando ele sobe esse degrau para olhar o time de cima, dificilmente vai ter pessoas ali junto com ele. E ele precisa cada vez mais entender sobre comportamento humano, entender sobre emoções para tomar decisões, que são decisões difíceis, diárias, em relação a isso. E o que fazer? Então, imagina uma pessoa ali que quando ela era criança, ela foi rejeitada pelo pai, ou ela era espancada, ou ela foi abusada. Com certeza, em alguns momentos, dentro da empresa, alguns gatilhos serão acionados. E aí, você vai ficar numa visão julgando as atitudes e comportamentos daquela pessoa, ou por que ela se fecha, ou por que ela retrai, ou por que ela deixa de entregar resultados, ou você vai para um ano entender a história desse colaborador, compreender o que teve lá na infância de significativo, que desperta alguns gatilhos aqui no trabalho para ajudar a desarmar isso e potencializar aquela pessoa. Eu falo que quando você consegue fazer isso, aí você descobriu o teu legado da liderança, que é transformar a vida daquela pessoa, que é fazer com que ela se torne uma mãe melhor, que ela se torne uma esposa melhor, um marido melhor, um filho melhor, além de ser um profissional melhor. Por isso a importância do autoconhecimento, né? Sabe que na programação neurolinguística, eu sou practitioner, né? Na programação neurolinguística de Grinder e Bandler, né? Enfim, fundada ali no final do século XX, fala-se da pirâmide de níveis neurológicos, né? Onde a gente tem lá na base o ambiente e a cada degrau dessa pirâmide a gente percebe que o degrau de baixo influencia no degrau de cima e o degrau de cima influencia em todos os degraus de baixo. Dessa forma, o ambiente onde a gente está inserido, ele influencia nos nossos comportamentos, que é o segundo degrau. Então, você na igreja tem um determinado tipo de comportamento, você no trabalho tem outro tipo de comportamento, você talvez na sua casa tenha outro tipo de comportamento.
Então, o ambiente, ele determina o teu comportamento, ele influencia o teu comportamento. O teu comportamento, ele influencia as tuas habilidades. Então, a partir do momento que eu mudo o ambiente, eu mudo o meu comportamento, as habilidades que vão ser exigidas desse novo ambiente, desses novos comportamentos, vão fazer com que eu tenha que desenvolver novas habilidades. Essas habilidades, elas influenciam no meu sistema de crenças, naquilo que eu acredito sobre mim mesmo, né? Então, se eu estou num novo ambiente, se eu entrei agora numa empresa, nessa empresa eu preciso ter novos comportamentos sociais, de performance, de resultado, de cultura, de liderança, né? Eu preciso desenvolver essas habilidades. A partir do momento que eu desenvolvo essas habilidades, as minhas crenças começam a mudar, né? Aquilo que antes eu acreditava que não era possível, talvez agora eu perceba que é possível. Então, a gente começa a desenvolver novas crenças. E aí, com isso, a gente começa a influenciar na nossa identidade, que é essa quinta camada, né? Então, a nossa identidade, ela muda. A gente muda nosso posicionamento, a gente muda a nossa posição dentro daquela sociedade, daquele ambiente que a gente está inserido. E a nossa identidade, ela influencia no nosso legado ou filiação, naquilo que a gente deixa para frente. E olha como o inverso ele também funciona, só que de uma forma mais estrutural. Uma mulher que se torna... Vou sair agora do ambiente de liderança, só para fazer uma analogia. Uma mulher que se torna mãe, ela muda a atenção dela relacionada ao legado, porque agora ela tem uma filiação, ela tem alguém para quem ela vai deixar tudo aquilo que ela sabe, que ela tem. Então, a partir do momento que muda o seu legado, por ter se tornado mãe, ela muda a sua identidade. Agora ela é mãe. Antes ela era filha, ela era empresária, ela era mulher, talvez esposa, ou talvez não, e aí agora ela é mãe, então ela mudou a sua identidade. O seu sistema de crenças vai mudar, porque afinal de contas agora ela é mãe, agora ela tem que cuidar de uma criança, agora ela percebe que ela é capaz de muito mais do que antes ela percebia. Então, seu sistema de crenças muda a partir desse momento. As suas habilidades eu não preciso nem falar, né? Quem é mãe aqui sabe que surgiu... Que se torna mãe, habilidades de liderança... Se tornou um novo set de ferramentas, um novo arsenal de ferramentas. Caixinha de ferramentas, ela se transforma. Toda mãe fala isso, né? Ó, nasceu uma caixinha de ferramentas aqui. Então, habilidades mudaram, o comportamento mudou. E o ambiente que você vai frequentar, ele muda também. Você muda os lugares que você vai. Agora, e o inverso da mesma forma, de ponto a ponto, se você quer ser mãe, talvez eu tenha que frequentar novos ambientes, talvez eu tenha que buscar ter novos comportamentos, desenvolver novas habilidades, ajustar o meu sistema de crenças, transformar minha identidade para então eu conseguir chegar a esse estado de legado. Então, eu fiz uma analogia fora do formato de liderança, mas que funciona para a parte de liderança também. Né? Então, é uma estrutura que eu vejo que é uma estrutura que me traz clareza sobre o autoconhecimento. Para as esferas que eu preciso olhar e ver em que parte, talvez, dessa escada aí eu tô precisando ajustar para eu atingir o objetivo que eu tenho lá na frente, né? Maravilhoso! E a última pergunta para nós encerrar esse podcast. Pessoas que querem se tornar líderes, que conselho você dá? Então, elas estão trabalhando numa empresa, elas se dedicam, elas querem crescer, evoluir. O que elas têm que fazer? O que elas têm que fazer? Eu tenho um lema, que é jogue no hard. Se por acaso alguém que está aí nos assistindo me seguir no Instagram, vai ver que eu falo isso todos os dias, né? Bora jogar no hard, bora jogar no hard. E só para contextualizar, isso aí vem lá da minha infância, que eu jogava videogame, e aí eu jogava sozinho, um dia fiz amizade, comecei a jogar com os meus amigos, e eles tinham videogame também, e eu sempre perdia deles. E um dia eu perguntei, Vini, por que toda vez que a gente joga, eu perco de vocês? E ele falou assim, Guilherme, porque a gente joga no hard. Eu falei, vocês jogam no hard? Então eu vou jogar no hard todos os dias da minha vida. E assim, entro na arte marcial e faixa preta, entro na agência de modelos, me torno sócio da empresa, entro no mercado imobiliário e estou aqui contando história. E aí eu comecei a buscar o que é jogar no hard, né? Porque como aquilo ali fez parte da minha vida durante tanto tempo, para mim era algo natural. Só que quando eu estou educando as pessoas sobre jogar no hard, eu tenho que conseguir explicar o que é esse negócio aí, né? Senão não funciona. E eu entendi que jogar no hard, ele parte de uma decisão, em primeiro lugar. Tipo no videogame ali que você vai escolher em qual nível que eu vou jogar. Essa decisão a gente tem que tomar todos os dias. Ontem foi um dia que foi bastante corrido para mim. Eu comecei 6 horas da manhã treinando com o Maninho e terminei, fui fazer um podcast lá em Florianópolis, o dia inteiro na correria, à noite depois ainda fui no velório, até 1h da manhã. Hoje de manhã, 6 horas, estava lá na academia. Mas são decisões que a gente toma de, será que eu vou para academia hoje? Será que eu vou acordar cedo? Será que, sei lá, eu vou fazer um devocional? Será que eu vou meditar? Será que eu vou fazer uma atividade física? Ou será que eu vou dormir um pouquinho mais? Então, tudo começa com a decisão. A gente escolhe o nível de jogo do nosso dia todos os dias. Assim como a gente escolhe o nível de profissional que a gente vai se tornar todos os dias. Quando você for para a empresa hoje, você vai jogar no easy, você vai ser aquele que faz só aquilo que você é pago para fazer,
ou você vai jogar no hard. Você vai escolher o modo mais difícil. O modo mais difícil não é que vai ser duro, que vai ser difícil de fazer, não. O modo mais difícil é aquele modo em que eu vou entregar de verdade. Né? E aí vem o segundo passo de jogar no hard. Primeiro é tomar a decisão, o segundo é você ter foco. E para mim, foco é tirar do caminho tudo aquilo que não faz parte do objetivo que você traçou, que você decidiu alcançar. Então, a partir do momento que eu tomei uma decisão, agora entra o segundo passo, que é o comprometimento, é o foco. É tudo aquilo que não vai me levar ao objetivo que eu tenho, seja ele de ser líder, seja ele de ser empresário, de abrir meu próprio negócio, tudo que me tira do foco, eu vou eliminar da minha vida, vou eliminar do meu dia a dia. E abrir mão de, às vezes, ficar mais tempo ali no Instagram, rodando o feed, rodando os stories, ficar batendo papo, às vezes, com um amigo, com amiga, sair para tomar um chopp todo dia, talvez isso aí me tire do foco. Então, isso aí eu vou ter que abrir mão disso para poder atingir determinado objetivo. E aí, em terceiro e último lugar, vem a execução com excelência, porque, vai lá, tu escolheu jogar no hard, certo? Tu disse assim, não, hoje eu vou jogar no hard, hoje eu vou dar meu melhor, hoje eu vou fazer além daquilo que eu fui pago para fazer, eu vou entregar o melhor, eu vou ter foco, eu não vou permitir distrações no meu dia. Aí você tem que executar com excelência. Porque se na hora que tu pegar o telefone para ligar e você não fizer o seu melhor, se na hora que você for conversar com o teu colaborador e você não executar com excelência, a conta vem lá na frente. Sim. Então é execução com excelência. Só que aí eu concluo assim os 3 passos de jogar no hard que eu acredito que são fundamentais para você se tornar um bom líder. Se eu te convidar pra gente jogar alguma coisa, você joga um beach tênis aí? Joga? Eu te convidar pra jogar um beach tênis. Meu Deus. Vai ser divertido? Vai. Talvez você ganhe, talvez você perca. Sim. Se a gente Mas estiver jogando, eu vou pra ganhar. Você vai pra ganhar, Sim, beleza. eu vou pra ganhar. Mas se tu perder, talvez você fique triste. Assim, Sim. na hora, pô, você fica Sim. chateado. Mas quando terminar o jogo, você vai chamar, você ter jogado Sim. e tal. Isso é jogar no hard, cara. Assim é a vida. O que é a vida? Eu comecei a jogar beach tênis, eu citei esse exemplo por causa da minha mãe. A minha mãe, bom, eu trabalho bastante, eu tenho pouco tempo disponível e a minha mãe sempre, quando eu estava disponível, minha mãe estava jogando o bendito do beach tênis. Aí eu pensei, cara, eu preciso me aproximar da minha véia, vou jogar beach tênis com ela, acabou. E a gente joga como dupla, ela é minha dupla. E às vezes ela erra, daí eu fico brabo porque eu sou competitivo, aí eu erro, ela fica brava porque ela é competitiva. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, mas a gente sempre se diverte. Bom. E assim é a vida. Acredito muito nisso. Às vezes a gente vai ganhar, às vezes a gente vai perder, mas a gente precisa se divertir no processo, a gente precisa curtir aquilo que a gente está fazendo. Nossa, eu falo sempre isso e eu vou complementar para a gente encerrar, que ficou muito bom esse podcast. E você que está almejando uma função de liderança dentro da empresa, crescer, se destacar, além de tudo que o Guilherme falou, eu vou acrescentar mais 2 coisas. Resolva problemas. Hoje, a gente espera pessoas que cheguem no time e que tenham essa visão de resolver problemas, que elas antecipem as coisas, que elas resolvam e que elas te entreguem resolvido. Olha, estava acontecendo isso, eu fiz isso, resolvi dessa maneira. Resolva problemas. E, muito importante, invista em autoconhecimento e autodesenvolvimento. Vai se qualificar, vai investir em cursos, mentorias, vai investir em inteligência emocional, em estratégia, em mentalidade. Avalie a tua ambiência, os lugares que você está, as pessoas, os papos que você conversa. Tudo isso vai fazer total diferença, sabe quando? Para você poder selecionar a cultura e a empresa que você merece trabalhar. Porque muitas vezes você está num lugar errado, no ambiente errado, com um líder errado, com uma equipe errada, numa cultura errada e você está esperando crescer. Sabe por quê? Porque você não sabe o que você é bom, o que você faz bem, você ainda não entende o teu valor, você ainda não se qualificou, você ainda não elevou o teu passe. E aí você fica sempre esperando esse reconhecimento vir. Quando você se desenvolve, quando você se qualifica, quando você entende o seu valor, você passa a escolher a empresa que você quer trabalhar, o líder que você quer ter, o salário que você quer fazer, tudo é você que escolhe. Então, e principalmente isso que você falou no final, curta o processo, se divirta enquanto você faz. O esporte, as Olimpíadas, eles nos ensinam muito sobre isso. Aquele atleta que ele está ali sob pressão, que ele está ali fazendo com excelência, ele tem que estar se divertindo também, porque se ele não está curtindo aquilo, de que adianta você almejar cargos, você ter uma boa remuneração se você não curte, se você não vive? E isso eu sempre falo para minha equipe. Eu preciso me divertir enquanto eu faço o que eu faço. Se tiver muita pressão em cima de mim, se eu estiver sobrecarregada, se eu estiver fazendo coisas que não são minhas, eu não vou conseguir fazer o que eu devo fazer, que é criar, que é produzir, que é gravar, que é criar produto novo.
Muito importante você, quando é líder, você saber delegar o que cada pessoa tem que fazer no time, porque senão você começa a pegar responsabilidades que não são suas e isso apaga o teu prazer de fazer aquilo que você faz. A gente é uma semente, né, que tem a opção de ou buscar para nós uma terra fértil, ou seja, um líder que pode buscar uma empresa a qual faça sentido para ele, Sim. ou nós temos a oportunidade de criar a nossa própria terra. Muito bom. Então, das duas, uma. Ou você busca um lugar que vai te fazer feliz, ou cria um lugar que Muito vai te fazer feliz. Agora, o que não vale é você estar infeliz no lugar que você está. Eu acho que você faz Seja Líder, porque tem mesmo? uma aula que se chama Terra Fértil. Sério? Olha só, cara, tá tudo Sim. certo, então. Ótimo, muito obrigada. Muito bom. Foi sucesso e vocês vão amar esse episódio e vão compartilhar com todo mundo. Fechou? Muito bom.